Oi, seres lindos! Estamos aqui mais uma vez para analisar outro caso aqui com o Dr. Dimitrios. Meu nome é Lívia Muller, do Ateliê Freia Joias, com a minha irmã. Eu sou a Anique Buzian, da Produtoras, e nós estamos no nosso hashtag Eu Vou Gritar! E como a minha irmã já falou, eu estou aqui com o Dr. Dimitrios, que está nos esclarecendo de uma forma bem legal e simples para que a gente possa identificar com mais velocidade os assédios, né? Bom, doutor, hoje a gente tem uma história aqui, tá? E ele é de um formato um pouquinho diferente, então eu vou contar para vocês. O nome, né, como já falamos, os nomes das pessoas são alterados. Esse não é o nome da nossa vítima, vamos dizer assim, da história, tá? E nem o nome da empresa será revelado. Então, a gente colocou o nome dela de Emília, tá? Emília, ela trabalha na área educacional, tá? Ela trabalhava num complexo educacional grande, tá? E ela foi transferida aqui de uma grande cidade, tá? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, para uma cidade mais interiorana, tá? Eu não sei pelos quais motivos ela foi transferida, mas ela foi. Chegando lá, a adaptação é meio natural, né? Você vem numa cidade grande para uma cidade mais interiorana, com outros critérios, enfim. E ela teve um período de adaptação, tá? E o período de adaptação dentro do complexo educacional foi muito bom, porque ela tem uma maneira bem criativa e moderna de lecionar. E ela logo conseguiu, que é um milagre, eu achei bem legal saber disso, cativar todos os alunos. Ela seguia o roteiro do projeto do complexo educacional, mas ela tinha uma coisa meio pessoal de explicar. E ela conseguiu ganhar a atenção de todos os alunos. Todo mundo se apaixonou por ela, tá? E isso é positivo. Quer dizer, seria positivo se não tivesse acontecido o que eu vou contar agora. Deu errado. Ela tinha a mania de assim, prender tanto a atenção dos alunos, que às vezes ela terminava a aula 5 minutinhos depois, e aí começou a acontecer, assim, os outros professores, eles começaram a reportar ela para a diretoria, que ela estava atrapalhando as aulas deles, porque ela ficava 5 minutos a mais, então na troca de aula isso atrapalhava. E ela começou a falar, tá bom, vou tentar manter, né? Isso foi uma das coisas. E na sala dos professores, eles estavam sempre não contando as coisas que aconteciam, não passavam as informações para ela. Ela começou a ser excluída, tá? Dos eventos sociais fora da universidade. No início eles se propuseram, você é nova na cidade, nós vamos te dar um apoio. E eles cortaram isso, não convidavam mais para nada, buscavam isolar a Emília, né? Socialmente, fora do complexo educacional, e também dentro, toda vez eles iam até o diretor, entendeu? E contestavam para ele. Ela era sempre chamada na diretoria para explicar por que ela estava dando aquela aula daquele jeito, por que na aula dela descia palmas ou um som alto, entendeu? Então, assim, ela não era um aluno, mas ela estava sempre na diretoria dando satisfação, né? E isso por causa dos colegas, é verdade, sim, por causa dos colegas de trabalho. E ela começou a verificar que essa adoração dos alunos por ela também estava sendo um problema. Eles não estavam achando isso bacana. E durante esse período, eles também, ela era solteira e ela não era tão mais velha, ela tinha 39 anos, se eu não me engano. E eles usavam essas brincadeiras dentro da sala dos professores, tá? É porque é solteira. Nossa, você não tá na hora de você ter um filho, entendeu? Mulher com tantos gatos, vai morrer solteira. Juro, era isso. É esse tipo de brincadeira. Chegaram no ponto de fazer insinuações
de que, né, para nós isso não é um problema, a gente acha todas as diversidades legais, a gente aceita, a gente entende aqui. Mas pro interior é um pouco mais restrito, né, gente? Era bem mais interior. E começaram a correr, até fizeram uma fofoca dela, de que ela supostamente fosse gay, que não é nenhum problema, mas numa cidade do interior. E da forma com que eles colocaram, isso não caiu de bom tom. Ela saiu do complexo educacional por livre e espontânea vontade, porque não se sentiu confortável, se sentiu pressionada. Resolveu até sair da cidade e hoje ela trabalha num outro local, tá tudo bem, ela não moveu nenhum, mas ela perguntou, eu poderia fazer alguma coisa? Porque eles eram meus colegas de trabalho, e eu tô perguntando aqui como que ela procede dessa forma, entendeu? Isso também, depois a universidade teria alguma coisa a ver com isso. Na verdade, é o que a gente tá focando aqui, né? É o assédio, né? Nesse caso aí, mais uma vez, o típico assédio moral do trabalho, né? No ambiente de trabalho. Aí muitas pessoas vão se questionar, poxa, mas o assédio não tem que ser do superior? Não necessariamente, nós temos o assédio vertical e o assédio horizontal, tá? Então as pessoas que estão no mesmo patamar, elas podem sim cometer um assédio com o seu par, vamos dizer assim, né? Nesse caso, ela é uma professora, né? E pelo que foi explanado aqui, os professores, em conjunto, tendo em vista uma série de atitudes dela em prol do instituto que ela praticava a aula, né? Perceberam que assim, ou ela não estava entrando no esquema deles, como isso é normal, entendeu? E entre eles resolveram falar, o que a gente pode fazer para a gente proibir ela de certas atitudes ou minimizá-la perante as pessoas, né? Uma vez que, como dito, por ela ser muito boa profissional, né? Ela teve o aceite dos alunos. Muito. E isso deve ter dificultado muitos outros professores, né? Que não queriam a presença dela lá. Aí a gente entra nas atitudes que configuram o assédio. Ou seja, exclusão, minimizando a prática das atitudes dela, proibindo que ela possa exercer o trabalho dela de forma correta, uma explanação de um trabalho que ela quis aplicar num determinado grupo e que os professores acham que aquilo não era necessário, entendeu? Então, assim, vem de uma certa forma minimizando todas as atitudes dela para que ela não exerça a atitude profissional dela, né? Aí vão me perguntar assim, poxa, mas era reportado para um superior e não era feito nada? Como que acontece isso, né? Muitas das vezes isso pode acontecer. Aí nós vamos ter duas opções. Ou o superior era conivente com as atitudes das professoras e na visão dele não aconteceria nada, ou ele simplesmente era omisso, né? Então, tanto na primeira forma quanto na segunda forma, a responsabilidade é objetiva, ou seja, a empresa é responsável, e a gente sempre repete isso, né, nas nossas entrevistas, sempre a empresa é responsável pelas atitudes dos seus funcionários. Então, nesse caso, ao meu ver aqui, pelo que foi contado, né, houve sim um assédio moral do trabalho, né, no ambiente de trabalho, com os professores dessa vez, né? Diferente do que a gente está acostumado a ver. Diferente. Dos superiores mandarem, dos superiores humilharem. Dessa vez foi um conjunto de professores que estariam no mesmo patamar, mas que cometeram um assédio da mesma forma. Tá? Certo. Por exemplo, ela vai, várias vezes a gente brincou aqui, de repente quem vai para a diretoria é o aluno, mas ela ia para a diretoria, explicava como ela estava dando a aula, como ela estava cumprindo, eu acho que a forma educacional que ela tinha que fazer, ela só acrescentava alguma coisa. Ela comentou no áudio todo que ela deixou, que o diretor, ela contava, tô fazendo isso, explicava e ele, tá bom. Tá legal. Na verdade, ele não repreendia na verdade ela, o que acontecia, ela ia se explicar de uma coisa que em tese ela não fez nada de errado. Os outros criavam, que é essa atmosfera, né, a criação de vários problemas envolvendo ela, sendo que quando ela chegava lá para explicar, ela posicionava o diretor e falava, olha, aconteceu isso e isso, tá bom. Ou seja, então, a gente, é aquilo que eu falei, não sabe se ele foi omisso ou se ele foi conivente. Porém, as atitudes continuavam a acontecer.
Sim. Né? Dia a dia. Dia Entendeu? a dia. O que culminou com o pedido de demissão dela, pelo que vocês me contaram, Sim, né? sim. Então, quer dizer, isso prejudicou ela, porque ela mudou de cidade, foi bem sucedida lá, foi bem aceita, lecionava de forma correta, fazia tudo, e mesmo assim, qual foi o final dela? Ela teve que se demitir. Não tá Por quê? conseguindo. Porque não aguenta mais. Não aguenta. Entendeu? Que é o final do assédio, né? A pessoa chega no limite dela psicológico que ela simplesmente fala, eu não vou mais trabalhar aqui, eu vou pedir as contas. E ela às vezes está num emprego muito bom, com um cargo muito bom, com um salário bom, e ela acaba se desligando daquela empresa por força disso. Entendi. Nesse caso, como foi de pessoas do mesmo, eu digo, poder, entendeu? Entendi. Dela, né? Professores do mesmo nível que ela. Se ela quisesse entrar com alguma coisa, ela teria que entrar contra a instituição educacional. Sempre as ações de assédio decorrentes de trabalho, elas são distribuídas com a responsabilização da empresa. Tá? A gente sempre repete isso. Os funcionários, eles representam a empresa, porém, se as atitudes dos funcionários foram ilegais, obviamente, alguém tem que ser responsabilizado, quem os contratou. Tá? Nesse caso, muito embora as pessoas que cometeram o assédio, né, que a gente tá comentando, fossem da mesma qualidade dela técnica, ou era reportado para um superior e desse superior nada era feito. Então, de qualquer forma, a responsabilidade continua sendo do empregador. Mas, por exemplo, se tivesse uma pessoa específica ali dentro daquele grupo de professores, uma pessoa X que realmente fosse mais agressiva com ela e ela quisesse colocar esse nome no processo, ela pode isso ou não adianta? Não, ela tem que, na verdade, o processo, quando ele é distribuído, ele tem que envolver todas as partes. Tá? Então, nesse caso, se ela fosse distribuir um processo contra a empresa pelo assédio sofrido, ela ia ter que relatar lá o seguinte, olha, o fulano de tal, o ciclano, o beltrano, todos eles faziam X atitudes contra a minha pessoa lá. Então ela vai envolver a todos, mas não necessariamente eles serão responsabilizados diretamente. O que acontece, eles podem a empresa ser responsabilizada, né? E a empresa tem o direito de regresso contra o funcionário, dependendo da atitude que ocorreu no momento. A partir da Tá? empresa. Aí vai depender da empresa. Se a empresa percebeu que ela falhou, talvez ela fique quieta ali e pague a indenização se for o caso e tudo bem. Caso ela entenda que foi especificamente um funcionário, se ela for responsabilizada, ela tem o direito de regresso contra aquele funcionário. E nesse caso, os alunos que tanto acompanhavam a Emília, eles poderiam ser testemunhas, não adiantaria, porque é difícil provar. É muito mais naquele mundo dos professores do que... É o que a gente sempre fala aqui, né? Tudo que é alegado tem que ser provado. Nesse caso, os alunos podem ser sim utilizados como provas testemunhais, desde que saibam e esclareçam o que aconteceu, né? Se ela contou para alguém, se alguém viu, se alguém sabe que ela foi repreendida, ou uma coisa nesse sentido, né? Se um aluno, eventualmente... Porque eu fico pensando assim, às vezes a pessoa gosta do lugar, ele quer continuar trabalhando lá. Lógico. Porque, é uma coisa, a pessoa sempre tem que se desligar. É claro que eu entendo que há limites, né? E é claro, às vezes o mais saudável, muitas vezes, né, é cortar a relação. Mas se algum aluno, de repente, filmasse algum lance desse... Pode ser, né? Na verdade, é o que eu disse. Todo tipo de prova lícita é válida. Isso é lícito? Sim, desde que pode ter sido gravado numa reunião, pode ter sido filmado. Aí vai depender do que ela vai ter em mãos, né? Na verdade. Então, isso é possível sim. E ela continua na empresa. Será que era... Eu já vi casos no possível? escritório de análogos a esse, que inclusive em instituições de ensino, que o que foi feito? Os alunos fizeram um abaixo-assinado para pedir a volta da professora. Ai, que lindo! Ia ser o máximo. Entendeu? E reportaram pro diretor o que estava acontecendo, que ela contou que estava passando por isso. Testemunho coletivo. Legal. E conseguiu sim ser readmitida. E as pessoas que cometiam isso, algumas delas foram demitidas. Daí o equilíbrio se refez dentro da própria situação. Exatamente, Ai, entendeu? porque, puxa Mas são vida. casos, né?
São diferentes. Não é o dia a dia. Deveria ser, né? Mas não é o dia a dia que a gente vê. O áudio da Emília, ela tem 30 e poucos minutos. De umas coisas, ela fala que um dos professores, inclusive, fez um comentário sobre ela numa aula que ela não estava. Para os alunos, foram os alunos que vieram falar para ela. Aí entra no que a gente está falando. Fez um gráfico, parece que na lousa, e falou assim, não é igual a professora Emília, entendeu? Que tem os gatos, tirou um sarro dela e eles vieram falar pra ela. Professor fazendo professor, bullying. Então aí eles poderiam pegar isso... Que ponto que chega, né? Eles fez uma brincadeira, então, não é eu aí a pessoa acha que um comentáriozinho às vezes não é nada. Só que ele vem em decorrência disso e vão criando vários outros problemas, né? É um comentáriozinho da aula, é um comentáriozinho não sei o quê, exclui ela da parte social, por ela ser uma pessoa já que não é da cidade. Então isso tudo vai minimizando, vai combinando com o quê? Com a depressão, né? Na verdade a pessoa acaba ficando um pouco deprimida, porque ela se esforça e não consegue um resultado positivo. E aí ou ela fica doente, ou ela perde as contas. Que foi o que aconteceu nesse caso. Exatamente, ela não aguentou, ela resolveu ir embora por si só. Eu acho bem importante isso, porque como a gente vem comentando, o mais difícil é ter provas, né? É um dos pontos mais críticos, né, do assédio, é a prova dele, né? Mas não tem outra forma, por isso que a gente reforça sempre aqui. Fique atento a tudo que acontece ao seu redor. Né, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, porque você pode estar sofrendo algum tipo de assédio e não está percebendo, né? Então, quanto mais atento, mais fácil de se resolver o problema. Não, tá bom, gente. Bom, nós vamos ficando por aqui. Obrigada, doutor Dimitris. Obrigado foi a vocês. Maravilhoso. Estamos à disposição. A gente continuamos recebendo as histórias, tá? Eu quero agradecer muito, se puder voltar eu agradeço. Só convidar que estaremos aqui. Vamos lá, a gente quer muito pegar outros focos da internet, que tem histórias, coisas bem atuais. Tem muita coisa. Isso, e nós vamos ficando por aqui, vamos ficando por aqui no nosso hashtag, eu vou gritar, nos siga no canal, se inscreva. Divulguem, curtem, compartilhem. Você pode estar ajudando uma pessoa que está passando por isso. Certeza. E pode estar esclarecendo e aliviando o coração dela. Porque muitas pessoas não têm coragem, o medo, né, doutor? É um ponto mais importante das pessoas falarem, você concorda? É perdido mais pelo medo. Com certeza. Pra percepção também, ficam oprimidas, na verdade, né? Exato, elas têm muito medo de falar, estão falando porque já tem é muito mais fácil porque eu recebo as histórias dos meus trabalhos, eu acabo recebendo essas, mas as pessoas têm medo de falar. Estão falando porque, como qualquer coisa jornalística, a gente troca os nomes e não expõe as pessoas. E isso tá ajudando muito, viu? Continuem mandando as histórias, gente. Muito obrigada, estamos ficando por aqui. Aqui tem os contatos do Dr. Dimitris. Entre em contato com ele, qualquer dúvida. Ele atende também não só essa parte, ele atende quais são as partes que você atende? Nós temos o escritório que faz essa parte, né? Trabalhista, faz a parte civil. E algumas outras dúvidas que as pessoas tiverem, podem entrar em contato que a gente vai ser um prazer responder. Vai estar passando aqui, tá? E nós vamos ficando por aqui com o nosso hashtag Eu Vou Gritar! Uhul.
Ó, o finalzinho é só assim, ó, gente. Então é isso. Então valeu, fui. Isso, valeu também. Até Tá bom. mais. Os três falam só um tchau. Então é, gente, Aonde é brigadão. Dança aqui só, vou levar só com essa. Tá bom. Porque o final sempre só faço com essa. Tá Então bom. vai. Vai. 3. Obrigada, gente. Até a próxima incrível episódio de RedTech. Eu vou gritar. Yes! Até logo, obrigado. Obrigada.